Fala, Dev, tudo bem? Aqui é o Daniel da Satya Pass e é um prazer ter vocês aqui com a gente. E nesse vídeo a gente vai desenvolver junto o nosso primeiro dashboard de gráficos, tá? A ideia é que a gente venha criar um gráfico de pizza e a gente venha a desenvolver uma determinada demanda que um gestor passou para que você tenha total conhecimento e autonomia para desenvolver um dashboard de gráficos, tá? A ideia é que vai ser um gráfico bem simples, mas que você vai conseguir já fazer as suas primeiras entregas dentro do Sunky, vamos dizer assim, tá? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui agora. Esse canal específico é focado em desenvolvimento Sunky. Se você quer aprender um pouco mais sobre desenvolvimento, práticas, APIs, Java, dashboard e muito mais, se inscreva aqui no nosso canal, acompanhe nossos conteúdos. A ideia é que a gente venha toda semana ter um vídeo novo no nosso canal para que vocês consigam ir aprendendo e desenvolvendo, beleza? Então vamos lá, vamos para nossa prática. Então vamos lá, imagine que você está na segunda-feira aí, chegou uma segunda-feira brava e você está trabalhando e seu gestor chega em você e solicita uma demanda. Ou na verdade ele manda um WhatsApp lá falando, ó, preciso que você desenvolva tal solução para mim, para que eu consiga enxergar uma informação dentro do Sunky. Então beleza, aí você começou a conversar com ele e entendeu qual que é a demanda, né? Então o seu gestor precisava descobrir quais clientes mais impactam o faturamento. Então, e com isso você pensou, eu já consigo imaginar aqui um dashboard bem simples que eu consigo fazer para ele. Então vamos lá, nosso objetivo vai ser esse, tá? Nosso objetivo vai ser criar um gráfico de pizza que você consiga entender o faturamento por cliente, tá? E para isso, o que a gente vai fazer, tá? Então, para isso a gente vai trabalhar com algumas tabelas. Nesse caso, a gente pode trabalhar com uma tabela específica, que no caso é uma tabela que a gente já falou por aqui, TGF-CAB, aqui no cabeçalho da nota, né? Então, esse aqui é o TGF-CAB, o nosso cabeçalho da nota. Vou colocar aqui, cabeçalho. Cabeçalho. Opa, cabeçalho da nota. Então, no cabeçalho da nota, o que a gente tem de informação? Aqui a gente vai ter, então, a data de negociação, a data de faturamento. Eu vou colocando aqui e a gente vai falando junto. Aqui, então, a gente vai ter data de faturamento, vamos dizer assim. Beleza, então a gente vai ter a data do faturamento. Então, a gente também tem o quê? O nome do cliente, por exemplo, né? Então, a gente precisa saber qual que é o nome daquele cliente que fez aquela... que a gente vende para ele, no caso, né? Então, que no caso não vai ser nome do cliente, vai ser nome do parceiro. E a gente também tem o valor total da nota, LR nota, ou valor nota. Então, vamos pegar isso aqui e decodificar essas informações. Então, para data de faturamento, por exemplo, aqui no caso é DT Fator. DT Fator. Nome do parceiro, Codpark. No caso, Codpark, a gente tem que pegar o nome do parceiro lá no cadastro de parceiro, né? E aqui, VLR nota. Para cá, então, como é que a gente vai fazer? Só para a gente entender a ligação que a gente tem que implementar. Então, aqui a gente tem a TGF-CAB. Na TGF-CAB, a gente vai fazer, então, um inner join, né? Que a gente vai conectar a TGF-CAB com outra tabela, para a gente ter essa informação do nome do parceiro, né? Então, aqui é TGF-PAR. A gente falou sobre essas tabelas aqui no canal, então vai ter algum card específico aqui em cima, onde você vai conseguir aprender sobre essas tabelas, como é que a gente consegue criar essas uniões e fazer nossa query completa, tá? Então, beleza, nosso objetivo é esse. Então, vamos para o Sunkia, vamos para o DB Explorer e vamos criar esse fluxo aqui. Com o Sunkia aberto, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui, vou abrir o DB Explorer. Opa, DB Explorer. E aqui a gente vai fazer o que a gente comentou. A gente tem a tabela TGF-CAB, Select From TGF-CAB. A gente tem também a tabela TGF-PAR. Vou dar um inner join aqui, TGF-PAR. Chamar ela de par. E aqui vou chamar essa CAB, TGF-CAB de CAB. Fazer uma lisa para ela. Aqui vou fazer a conexão das duas tabelas, né? CAB.CodPar, que é igual a par.CodPar. Beleza, agora já tem essa informação. E o que a gente precisa? CAB.dt, né, data de faturamento, né, data de dt fatur, que a gente falou. Par.nome park e cab.vlr.tot. Na verdade, VLR nota. O TOT é na TFTE. Então vamos executar para a gente ver, ó. Então a gente já tem essa informação. Aqui a gente vai colocar o par.codpark. Aqui a gente quer clicar sobre ele, a gente quer para um segundo nível depois. Então a gente pode fazer esse fluxo aqui. Beleza, então aqui já tem as informações que a gente precisa, certo?
Para a gente poder criar esse dashboard, então o nosso objetivo vai ser, vou criar um campo para passar o período, cabe.dtFator between alguma coisa. Então vocês lembrem aí o between, né? Quando a gente quer comparar duas datas específicas, uma e outra, então entre elas a gente vai fazer essa query. Opa, between. Isso, eu coloco aqui um período, vou colocar aqui um período 2025 até 2026. Opa, 26, vamos executar para a gente ver, ó. Então, beleza, tem algumas informações. Próximo passo, a gente pode também criar, caso a gente queira, um campo, um parâmetro opcional para a gente filtrar o parceiro. Então, imagine que a gente tem esse fluxo, então seria cabe.codepark, ou par.codepark, PK e FK, né? Então aqui seria um parceiro específico. Vamos colocar aqui 11, só para a gente ver. Beleza, já está funcionando a nossa query, tá? Então essa vai ser a query principal que a gente vai utilizar para a gente poder desenvolver esse dashboard. Agora que a gente criou nossa query, a gente vai abrir o nosso construtor de componentes de BI, onde a gente vai criar o nosso dashboard. Vamos lá, construtor de componentes de BI, é só pesquisar aqui em cima, né? Construtor de componentes de BI. Beleza, vou clicar no mais e aqui eu vou criar o nosso componente, nosso dashboard. Vou colocar aqui, ó, gráfico de faturamento por cliente. Salvei ele. Eu vou vir aqui agora vou aqui embaixo em gráficos, vou pegar pizza e vou jogar para a tela, né? Vou salvar ele. Clico duas vezes sobre ele, ó. Então esse é o nosso visual, nosso layout que a gente tem que trabalhar. O que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou copiar minha query, vou voltar aqui e vou clicar em editar. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colar ele aqui dentro. Ok. Então, agora a gente já colou, já começou a fazer as primeiras configurações. E o que ele espera? Ele espera que a gente passe um campo de valor e um campo de agrupamento. O que significa isso? Quer dizer que ele quer saber o valor total que foi vendido por cliente. Então, no campo de valor, a gente passa o campo de valor e o campo de agrupamento vai passar o campo de agrupamento. Só que nessa query nossa tem um problema, né? A gente tá passando aqui data do faturamento. E na data do faturamento, pode ser que cada nota tenha uma data do faturamento diferente. Então, a gente não vai conseguir fazer o agrupamento. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que vir e retirar isso. E a gente vai fazer aqui um somatório. Vou vir aqui, vou fazer um sum. Então, independente se você está no Oracle ou SQL Server, vai funcionar da mesma maneira, tá? Então, aqui é uma forma de somar dentro do SQL. E vou colocar aqui, ó, valor total. Opa, total. Isso. Agora, eu vou pegar essas informações aqui, ó. Ele precisa agrupar esse valor total em cima de alguma coisa. No caso, a gente vai agrupar o valor total em cima dos parceiros. Então, eu vou vir aqui e vou colocar group by e passa essa informação, tá? Se eu executar ele, agora a gente já consegue ver a informação principal que a gente precisa para criar nosso dashboard. Beleza, o que a gente precisa fazer então? Vou pegar essa query, vou clicar aqui em editar novamente e vou colar ela aqui dentro. Ok, ó. Reparem que aquele campo de data sumiu, mas não tem problema, porque a gente está filtrando especificamente pela data do faturamento no nosso where, né? Na nossa condição. Então, ok. Próximo passo. A gente pode, então, pegar esses valores e colocar no gráfico para a gente poder ver e pré-visualizar essa informação. Então, vou vir em parâmetros de variáveis, vou vir em campos de consulta, vou pegar o nome do parceiro e jogar para lá, vou pegar o valor total e jogar também para o campo de valor, né? Então, a gente colocou o campo de valor, o valor total, e o campo de agrupamento, o nome do parceiro, beleza? Reparem que a gente tem o código do parceiro e o nome do parceiro, não tem problema, tá? A gente vai passar somente o nome do parceiro, que é o que vai visualizar no dashboard em si. Vou clicar em salvar, vou pré-visualizar novamente. E olha só, olha que legal, nosso dashboard não tá pronto, não tá mil maravilhas ainda, mas a gente já consegue visualizar o que a gente está criando. Beleza, então a gente consegue bater o olho e entender que 44% das vendas é pro Fábio, 27% é da Progresso, e reparem que a gente também não fez nada, a gente não fez essa conta. A gente só colocou o valor lá dentro, então automaticamente o construtor de componentes aqui, ele entendeu e fez a decodificação. Beleza, o próximo passo que a gente tem que fazer é deixar esse fluxo mais fluido. Hoje a gente passou esse parâmetro pela data, né? E com isso a gente não consegue, então, o usuário selecionar aqui do lado esquerdo, né? Passar o mouse do lado esquerdo e passar o período que ele quer visualizar. Para isso que a gente vai fazer? Vou vir aqui no construtor de componente BI, a gente vai criar parâmetros. Então vou clicar em novo parâmetro, chamar de p_período. Então quero passar o período
inicial e final, vou colocar requerido e salvar o último valor, ok. Eu também quero que quando o usuário, se ele quiser visualizar um usuário específico, um parceiro específico, ele consiga também. Então vou colocar aqui, ó, p_code_park, chamar de parceiro, e aqui entidade pesquisa. Entidade tabela. Vou clicar na lupinha, e aqui eu pesquiso se é por entidade ou por tabela. Vou colocar TGF-par. TGF-par, parceiro, ok? Não vou colocar como requerido porque eu quero que seja opcional. Ok, então vamos salvar. Gente, vamos pré-visualizar de novo? Reparem que não mudou nada, tá? A gente só criou o nosso parâmetro aqui em cima. Beleza, o próximo passo que a gente tem que fazer é aplicar esse parâmetro na nossa query. Vamos clicar então sobre o gráfico, editar. Vou vir aqui e vou alterar. Vai ser p, dois pontos, p underline período ponto in, p underline período ponto fim. E esse período então tem essas diferenciação de início e fim. A gente passa isso pra gente poder saber. E aqui eu quero outra coisa. A gente vai abrir um parêntese e vai colocar o quê? A gente precisa validar também quando o cara preencher o parâmetro de parceiro. Então vou colocar aqui cab.codepark vai ser igual a p underline codepark, né? Código parceiro que a gente colocou, ou um deles tem que ser verdade, né? Ou p underline codepark is null. Então o outro tem que estar ok para funcionar. Ok? Agora a gente pode salvar e a gente pode pré-visualizar. Tá? Agora ele está respeitando nosso filtro, olha que legal. Agora a gente consegue ter essa informação, ó. Vamos colocar aqui, progresso agro, por exemplo. Vamos ver se ele vai filtrar especificamente pra gente, né? Em tese, ele tem que ir lá na conexão com a tabela de parceiros, trazer essa informação, ó. Então a gente tem aqui, progresso agro, limitar aqui, né? Hoje nesse gráfico talvez não faz muito sentido, mas a gente já cria, já deixa pronto esse fluxo. Beleza, o que dá pra gente melhorar aqui? A gente pode vir com o consultor de BI de novo, ó. Clica sobre ele, a gente pode então renomear isso aqui para ser código do parque. Mesmo que não pareça, né? Parceiro, nome do parceiro, valor total. Beleza, a gente fez essa mudança. Aqui a gente pode criar uma máscara também, ó. Então, se eu clicar sobre assistente de máscara, a gente consegue clicar sobre ele. E aqui a gente consegue colocar a máscara. Eu quero colocar a máscara de real. Moeda, duas casas decimais, ok. Então, se eu salvar, a gente já consegue ver essa informação aqui dentro. Ó, passei o mouse, já trouxe lá o valor total e o valor, beleza? Dá pra gente colocar legenda também, ó. Se clicar sobre ele duas vezes, a gente consegue colocar aqui, mostrar legenda. Aí você consegue colocar cima, embaixo, direita, esquerda, e aí você consegue preencher isso. E vamos colocar um título, né? Faturamento, vou colocar em caixa alta, faturamento por cliente. Salvei, a gente pode pré-visualizar isso. E a gente conseguiu criar o nosso dashboard aqui, tá? Então, um gráfico de pizza bem simples. Aqui é a primeira parte, né? Que talvez seu gestor vai querer que você crie. Clicou sobre ele, abra aquela descrição, tá? Então, talvez seu gestor queira isso, mas o objetivo desse vídeo aqui seria somente criar esse primeiro nível, né? Criar o nível de gráficos, tá? Beleza, a próxima parte então é criar o nosso construtor de dashboards e liberar para o usuário final poder utilizar. Beleza? Vamos lá. Então, o que a gente vai fazer? Vou vir aqui no nosso construtor de componente BI, vou clicar aqui sobre esses três pontinhos aqui em cima, ó, dashboards que usa esse componente. Clico sobre ele. Aqui eu posso... É um atalho, né, para a gente poder vincular qual dashboard é vinculado àquele componente. Nesse caso não tem nenhum. Vou clicar em clique aqui para criar agora. Ó, então aqui, vou clicar aqui, ó. Dashboard faturamento por cliente. E vou colocar aqui, ó, faturamento. Então eu seleciono o nome do dash que a gente criou. Então vou vir aqui, ó, gráfico. Vou colocar ele aqui, gráfico. A gente tinha dois aqui internamente e é o sem esse primeiro. Puxei, arrastei, vou salvar. Beleza, eu criei então o nosso dashboard. Vou deixar também esse mesmo vídeo que eu falei para vocês daqui a um momento anterior, vou deixar ele no card para vocês conseguirem entender, que eu faço um diagrama mostrando qual que é a diferença do consultor de BI, consultor de dashboard, tá? Clica aqui sobre ele, ó, adicionar lançador. E agora a gente consegue fazer o lançamento desse componente no menu. Então vou vir aqui, vou clicar em configurações mesmo,
Ou se tiver aqui em comercial, ó, dash faturamento por cliente. Concluir. Então agora ele tá fazendo o quê? Vai pegando esse dashboard e vai logar lá no menu. E agora eu consigo pesquisar ele aqui em cima, o dash faturamento por cliente. Então consigo passar um período que eu quero visualizar. E ele já traz, então, a relação de clientes, tá? Beleza, então já funcionou, vamos só liberar os acessos. Para pesquisar acessos, configurações, controle de acessos, coloco aqui o nome do nosso dashboard, e aí coloco quem que vai ser liberado. Vai ser por grupo? Se for por grupo, você adiciona o grupo. Alunos, por exemplo. Avançar, permitir tudo, e aí a gente conseguiu fazer a liberação do usuário, beleza? E aí, pessoal, o que acharam do nosso conteúdo? Espero que tenha agregado no conhecimento de vocês. Vocês repararam que a gente fez só uma parte do dashboard, né? A ideia era só mostrar o gráfico em si. Depois que a gente foi desenvolvendo, a gente foi pensando em novas demandas que a gente poderia surgir ali dentro, né? Mas o objetivo desse vídeo seria esse, mostrar como é que a gente consegue utilizar o gráfico de componentes de pizza, né? E aí a gente conseguiu criar um exemplo prático, um exemplo real que vocês poderiam aplicar no dia a dia, tá? E se inscreva no nosso canal se você curtiu, compartilhe, comente, é muito importante para a gente poder entender se vocês está agregando no conhecimento de vocês. Esse conteúdo também vai estar no nosso portal Aprenda, o documento escrito, com o arquivo específico, né? Esse que a gente utilizou, vocês conseguem utilizar para importar ele, caso tenha algum tipo de dúvida. Se você quiser aprender um pouco mais sobre desenvolvimento Sankya, conheça a Satya PES, nossa plataforma de desenvolvimento focado em desenvolvimento Sankya. E é isso. Não tem mais informação, até o próximo vídeo. Até mais.